A matéria do fuzil Opa. está lá nos bombeiros, então é com ele. Aí está, oh, que lindo. Diga lá, Tino. Nosso repórter Fuzil, o lindo do Brasil. Ah, Emilhão, aproveitando que eu estou no Corpo de Bombeiros aqui, dizer que o seu coração ficou incendiado quando viu essa beleza que você tanto criou. Ó, Emilhão, o negócio é o seguinte, comando geral aqui do Corpo de Bombeiros, ao lado do Capitão Michael, aliás, dando os parabéns e agradecendo pelos serviços prestados. Este homem que, infelizmente, na tragédia daquele avião que teve aí tantas vítimas, ele esteve em trabalho lá, então a gente agradece, infelizmente, tudo que ocorreu, mas pelos seus serviços prestados. Mas a gente está aqui por um motivo, capitão. A gente teve de quinta para sexta mais de 2.000 focos de incêndio, a gente está num mês totalmente, penso eu, atípico no número de queimadas. Então, agradecendo a presença do senhor, eu gostaria que o senhor explicasse o que está acontecendo nesse agosto loucão que a gente está vivendo esse ano, capitão. Bom dia, obrigado pelos parabéns, conte sempre com o Corpo de Bombeiros. Estamos vivendo um agosto que teve atípico quinta e sexta-feira, né? Em razão desse número aumentado de incêndios. A gente precisa lembrar que já estamos em período de estiagem, já está acontecendo desde julho no estado de São Paulo, a Operação São Paulo Sem Fogo. É natural dessa época do ano, né? Em razão da pouca chuva, em razão da estiagem, que a gente tenha a vegetação mais seca e tenha um aumento de número de queimadas. Porém, quinta e sexta a gente teve esse número aumentado aí exponencialmente, né? Pelo que eu lembro, ou pelo que é uma realidade, acontece o agosto cinza. Como o senhor disse, já é um mês em que acontece. Esse número de focos de incêndio, apesar do senhor ter dito que quinta e sexta foi um número atípico, mas é dentro do esperado, o que a gente está acontecendo já é um número esperado pelo Corpo de Bombeiros de focos de incêndio? Sim, já é um número esperado. A gente trabalha com esse aumento do número de focos de incêndio nesse período do ano. Você citou o Agosto Cinza, é uma lei desde 2021, né, criada pelo nosso Legislativo Paulista, já para colocar atenção nessa particularidade em razão do aumento do número de incêndios florestais nessa época do ano. Aqui em São Paulo, hoje, no estado, o que o comando pode dizer? Nós temos algum foco de incêndio, estão todos controlados? Como que é a situação hoje, agora, segunda-feira, nesse horário? Não temos mais focos de incêndio ativo no estado de São Paulo, porém o Corpo de Bombeiros e as demais forças do estado continuam em alerta, continuam em atenção. Como já dito, a gente está nesse período que pode voltar a acontecer esses focos de incêndio. Neste momento não tem, mas tendo um foco de incêndio, a gente está pronto para atuar. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu repasso, obviamente, ao nosso capitão. E eu queria só dar uns números aqui, por exemplo, só para você ter estimado que o prejuízo provocado por conta dessas queimadas no estado supere R$1 bilhão. Mais de 20 mil hectares já queimaram na região, que obviamente, como a gente disse, já tiveram mais de 2.300 focos de incêndio. Infelizmente, é uma realidade que o Corpo de Bombeiros enfrenta e, infelizmente, não é só o ser humano o causador de tudo isso. A gente tem a temperatura, muitos falam do El Niño, muitos falam, o senhor falou da estiagem, da seca e tal. Não é só o ser humano, e também é o ser humano, né, capitão? E também é um ser humano. E quando a gente fala ser humano, ele pode causar esse foco de maneira intencional, né? E aí lembrar que isso é crime, as forças estaduais estão aí para coibir isso. Isso pode acontecer de maneira acidental. Então a gente pede para quem tenha um sítio, para quem tem uma chacrinha, não é hora de fazer limpeza desse sítio utilizando fogo, né? Para cuidar da sua vegetação, para cuidar da plantação, faça um acero lá na beira da cerca, deixa ali 2, 3 metros limpo, para caso aconteça fogo, esse fogo encerre ali. Porque até por contenção de custo, eu lembro que meu tio tinha uma plantação de cana. Antigamente o pessoal botava fogo na plantação em toda, mas hoje existe um maquinário. Então, assim, o cara pode gastar um pouquinho mais, ou pela economia de não se alugar um maquinário desse, aí ele começa na plantaçãozinha dele, não precisa ser uma fazendona, começa a botar fogo para limpar o campo lá. Obviamente, um vento, algo bate, uma ferrugem cai, começa todo esse tumulto que a gente assiste, né? Exato, e lembrando que na
vegetação de cana, na plantação de cana, desde 2014 é proibido a queima da cana para fazer essa colheita, né? Então fica aí o aluguel do maquinário, a aquisição do maquinário, e aí depende do poder econômico de cada um. Alguém tem uma pergunta ou eu posso divulgar os telefones importantes? Não, pode divulgar, Fufu. Pode divulgar aí, que é muito importante aí para a população. O negócio é o seguinte, nós temos aqui um número para você se cadastrar, que são os alertas da Defesa Civil no seu celular. Você vai enviar um SMS com o número do seu CEP para o 40199. Então você vai mandar o seu CEP, um SMS para o número 40199 e, como acontece no mundo já é corriqueiro, a gente recebeu os alertas. Quais alertas a gente recebe através da Defesa Civil? Focos de incêndio e o que mais, capitão? Alteração brusca de temperatura, fortes chuvas. Então, todas essas alterações climáticas que podem impactar na vida do cidadão, a Defesa Civil presta esse excelente serviço de ter essa informação antes que aconteça. Agradecendo ao senhor, capitão, mais uma vez, agradecendo ao Corpo de Bombeiros, em nome de todo cidadão de bem, a gente agradece pelos serviços prestados e fica aí os nossos heróis. É preocupante, mas segundo o capitão, não é nada além do esperado. Foram 2 dias ou um dia atípico, mas é um mês de agosto que já era esperado essas queimadas e agora fica aí. Tomara que não tenha mais, para não ter muito mais trabalho para esses homens que tanto nos protegem e nos servem, Emilhão. É isso aí, Fufu. Muito obrigado. Bela matéria, Fufu. Então tá aí, ó. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É isso aí. Obrigado aí ao Fuzil, trazendo pra gente as informações aí. Muito